Bom, hoje é dia 28 de setembro de 2021. Há exatos 13 anos ocorreu um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1, o Singapura Gate. Porque para aqueles que não sabem, eu vou contar aqui e agora. Esse escândalo envolve a batida proposital de Nelson Piquet para beneficiar o seu então companheiro de equipe, Fernando Alonso. Ambos corriam pela Renault em 2008. Há exatos 13 anos foi quando aconteceu esse evento. Esse é um Motor History. Agora vamos para umas explicações prévias, porque eu tinha prometido um vídeo do Lando Norris para ontem, mas eu fiquei meio cansado, não me estava muito disposto e eu acabei transferindo esse vídeo para quarta-feira, pois que hoje, como se completa 13 anos desse evento de Singapura, esse vídeo já estava programado faz um tempinho para ser lançado hoje. Esse novo quadro que é o Motor History. Então eu vou te contar todos os detalhes do que aconteceu envolvendo o Singapura Gate ou Crash Gate. Então vem comigo! A equipe Renault vivia momentos difíceis na Fórmula 1 após dois grandes anos em 2005 e 2006. Com os títulos mundiais conquistados por Fernando Alonso, ela havia tendo uma leve decaída. E nem mesmo o retorno de Fernando Alonso em 2008 conseguiu levar o time de volta ao topo. Nesse espaço de 2007 até 2008, a Renault só havia conseguido um pódio, que foi com Heikki Kovalainen no GP do Japão de 2007, local da clássica briga entre Felipe Massa e Robert Kubica. Porém, isso fez aumentar a pressão por resultados, já que a Renault estava nitidamente atrás de McLaren, Ferrari e da BMW, que estava sob o controle da equipe Sauber. Então, as coisas não estavam muito bem para a equipe francesa, até que o tão esperado GP da Alemanha chegou. E o que o GP da Alemanha você tem a ver com o Singapura Gate? Bom, é o que eu vou explicar agora. Bom, no GP da Alemanha, o nosso querido brasileiro Nelson Piquet Jr. acabou sendo eliminado ainda no Q1 e largando de 17º. Por isso, ele decidiu fazer uma estratégia diferente dos outros. Ele iria partir para uma parada contra duas paradas dos seus oponentes. Mas para isso ele precisava de uma certa combinação de resultados. Na volta 35, o Timo Glock, ele mesmo, acabou batendo forte na reta dos boxes, o que causou a entrada do safety car. O Nelsinho então aproveitou esse momento e parou para fazer seu único reabastecimento. Naquela época ainda tinha reabastecimento. E conforme a corrida foi passando, os outros pilotos foram falando, e Nelson Piquet surgiu na liderança. Ele acabou sendo ainda superado por Lewis Hamilton, mas acabou conquistando um improvável segundo lugar, o que foi muito bom para a equipe. Porém, meses depois, mal sabíamos que essa corrida grandiosa de Nelson Piquet serviria de inspiração para um maior escândalo da história da Fórmula 1. Bom, em Singapura as coisas pareciam mais promissoras para a equipe francesa. Fernando Alonso liderou o segundo e o terceiro treino livre e era franco candidato a pole position. Porém, o seu carro acabou quebrando durante o Q2 e ele ficou apenas com a 15ª posição. Mas porém, Flávio Briatore, chefe da equipe e empresário do espanhol e Pat Symonds, digamos assim, o braço direito do Briatore na equipe Renault, já sabiam o que fazer. No domingo da prova, tudo estava correndo bem. Era a estreia da etapa de Singapura, a primeira vez que a Fórmula 1 correria de noite. Tudo tinha para ser uma incrível corrida, mas um ano depois, essa estreia de corrida ficou manchada. Agora, hora de explicar. Na volta número 2, Alonso parou para fazer a sua parada e seu reabastecimento. O que era estranho na época, vindo que ele estava largando de trás. Então normalmente os pilotos que largam lá de trás vão com o tanque cheio e tentam estender mais
o máximo possível no seu stint. 3 voltas depois, na volta 15, Nelson Piquet perde o controle do seu carro, Nelsinho, né? Perde o controle do seu carro e bate no muro da curva 17. Esse local que foi escolhido minuciosamente para poder causar a entrada do safety car. E com isso ele foi acionado. Então, os pilotos poderiam ir ao box? Não, porque a regra é diferente. Quando o safety car estava na pista, o pit stop ficava fechado até todos os pilotos se agruparem no grid. Aí foi isso que aconteceu. Aí os pilotos pararam com a lambança clássica da Ferrari de deixar a mangueira presa de combustível presa no carro do Felipe. E nisso Alonso surgiu na liderança para obter a sua primeira vitória naquele ano. Muito se falou da batida do Nelsinho ter sido no momento exato, casou perfeitamente, na verdade, com a estratégia do companheiro de equipe. Mas nada disso passou de um fuxi. E depois... E as coisas foram se desenrolando. E o que aconteceu depois? Bom, é o que vamos ver agora. Passando o ano de 2009, o Nelson Piquet ainda vinha com dificuldade para se adaptar ao carro e à categoria. E após o GP da Hungria, ele acabou sendo demitido e foi substituído por Romain Grosjean no GP da Europa. E conforme mais as coisas iam indo, chegou no GP da Bélgica e Reginaldo Leme foi autorizado pela família Piquet a revelar as investigações do que estava se tornando o maior escândalo da Fórmula 1. Nelson Piquet confirmou que havia batido de forma proposital em Singapura para beneficiar o seu companheiro de equipe, Fernando Alonso. As investigações já haviam começado uma semana depois de Nelson ter sido demitido da Fórmula da Renault. E as investigações começaram. A equipe Renault até chegou a entrar na justiça por extorsão dos Piquet, mas aí ela demitiu o Flávio Briatore e Pat Simon e se dispôs a colaborar com as investigações. Nelson Piquet mostrou sua telemetria e mostrou que ele estava com o pé cravado mesmo após ter batido, o que mostrou que foi de forma proposital. Fora isso, ele também mostrou algumas conversas de rádio que ele estava desesperadamente perguntando com que volta eles estavam, porque a partida precisava correr no momento exato. Em sua defesa, Nelson disse que se deixou coagido por Fábio Briatore e Pat Simon e termina seu futuro na equipe. Já os dois acusaram que o próprio piloto a batida tinha partido do próprio piloto. Então a FIA decidiu condenar a Renault considerar a Renault culpada pelos eventos de Singapura. Bom, antes que me falem, pra mim, o Singapura Gate foi o principal motivo da perda do Felipe Massa no campeonato de 2008? Não. Pra mim, eu acho inadmissível o motor estourar faltando 3 voltas. Sim, eu estou falando do GP da Hungria. Se o Massa não tivesse tido esse problema lá na Hungria, a Ferrari tivesse tomado cuidado, falando assim: Massa, segura um pouco o giro do motor, ele está no limite, para a próxima etapa a gente até troca, ele seria campeão. Ninguém nem ia lembrar disso. E é isso que eu sempre falo. Também não sei, vai que a Ferrari fizesse a mesma bobagem mesmo sendo paradas normais, porque a gente assimila o erro à pressa para liberar o Felipe Massa, pois ele era o líder da prova lá naquele ano. E basicamente é isso, né? Coisas iam mudar seriamente. E na minha opinião, ia mudar muita coisa, tanto na carreira dos dois como na Fórmula 1 em si, a história dela. Muitos se falam que a Mercedes só foi atrás de Lewis Hamilton pois ele era o campeão de 2008 e estava com uma má fase na McLaren. Então, digamos assim, se o Massa fosse o campeão de 2008, a Mercedes iria atrás dele? Não sabemos, como eu mesmo me disse, é só um cenário hipotético.
Mas digamos que sim, a Mercedes foi atrás do Felipe Massa por ele ser o campeão de 2008. Ele seria hoje o detentor dos recordes de Lewis Hamilton? Também não sabemos. Tudo um passo de teorias. Eu já vi gente dizendo que sim, a McLaren, a Mercedes foi atrás do Lewis Hamilton, conta que ele já tinha um título mundial. Também já vi gente dizendo que eles foram atrás do Hamilton porque eles gostavam do estilo de pilotagem do Hamilton. Aí outra coisa, sim, eu estou levando em conta o acidente da Hungria no mesmo GP que Nelson Piquet foi demitido. Aquilo para mim mudou a carreira, mas aquilo foi um divisor de água, que é até um assunto legal da gente conversar sobre. Mas eu não sei dizer. Talvez mesmo, digamos assim, Massa foi contratado. O que seria? Será que ele conseguiria os mesmos números de Lewis Hamilton? Não sabemos. E o que aconteceria com Lewis Hamilton se o Massa fosse para o seu lugar? Eu acho que ele iria para a Ferrari, não iria o Vettel. Então, mas não sabemos. Como eu mesmo disse, tudo é só um cenário hipotético. Mas na minha opinião, sim, a Mercedes iria atrás de Felipe Massa por ser campeão de 2008. E não, Felipe Massa não teria os mesmos números de Lewis Hamilton. Agora, eu vou dar minha opinião sobre o Singapore Gate em si. Olha, isso é uma vergonha pro esporte. E não é só, falou esporte motor, o esporte mundial. Você causar algo de forma proposital para ajudar outra pessoa é muito errado. É muito errado. E não. Isso afetou muitas coisas. Isso, como mesmo disse no último take, podia ser tudo diferente. Mas não foi. Para mim, a punição, tanto para Briatore e Pat Simmons, para Briatore foi justa, mas ela ficou acabando branda por eles entrarem em acordo. O Pat Simmons também tinha que ter, para mim, ter sido banido de forma vitalícia. Nelson Piquet, no mínimo uma multinha por ter ao menos concordado com fazer isso, ou por ele ter demorado tanto para fazer. Inclusive na entrevista pós-corrida, o Nelson já deu a entender que foi de propósito, porque ele falou que se não fosse a minha batida, ele não teria vencido. Então ali já deu pra ver nas entrelinhas que ele sabia o que ele tinha feito. Como mesmo disse, eu acho difícil o Alonso ele não estava sabendo sobre isso. O Alonso de hoje, se fosse o Alonso de hoje, eu divido por que eu falo o Alonso de hoje? Porque eu divido o Alonso em duas etapas. O Alonso pós 500 milhas e o Alonso pré 500 milhas. O Alonso pré 500 milhas era rude, nojento, antipático. Hoje o Alonso é um Alonso mais paz e amor, tudo mais, gosta de conversar, tudo mais. A vitória do Ocon mostra como o Alonso mudou como pessoa após sua experiência na Indy. Mas é isso. Eu acho que ele sabia, mas ficou evidente que não tem como provar até hoje que se ele sabia ou não. Eu acho que ele sabia, mas não se tem provas o suficiente para prová-lo, que ele sabia. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Comenta o que você achou. É um vídeo bem diferente, você vai ver que ele vai ser bem um pouquinho mais editado e tudo mais. É algo que eu quero levar pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos ajudar a esse canal a crescer cada vez mais. Porque, como eu sempre falo, apesar disso tudo, a Fórmula 1 continua sendo apaixonante. Amanhã eu prometo que eu vou trazer um vídeo do Lando Norris falando especificamente disso, sobre tudo o que aconteceu com ele no GP da Rússia. Mas é isso. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui!